Você já parou por um segundo para imaginar que, em meio à imensidão do universo, existe um lugar onde os limites da vida foram testados até o extremo? Em instantes, vou revelar para você os segredos por trás de Kepler 438b, um planeta que desafia tudo o que sabemos sobre habitabilidade. Imagine se a Terra tivesse as mesmas condições extremas deste mundo distante, onde a pressão e a radiação se tornam inimagináveis. Prepare-se para uma jornada que vai mexer com sua mente, seu coração e sua paixão pelo desconhecido. Este vídeo é para você que sempre sonhou em entender os limites do universo, para os que se perguntam: e se a Terra fosse assim? Em poucos instantes, vamos explorar juntos os mistérios, os perigos e, sobretudo, as lições que Kepler 438b pode nos ensinar. Aperte o play, deixe o mundo lá fora e mergulhe comigo nessa aventura que vai mudar para sempre a forma como você enxerga nosso lar e os outros mundos que habitam o cosmos. Este é o início de uma jornada épica. E ela começa agora com o planeta mais arriscado já encontrado. Prepare-se para ser surpreendido, emocionado e, acima de tudo, inspirado a olhar para as estrelas de um jeito totalmente novo. Fique comigo, porque a verdade que vou revelar pode ser o primeiro passo para repensar tudo o que você sabe sobre a vida e o universo. Imagine um planeta localizado a anos-luz da Terra, orbitando uma estrela quase semelhante ao nosso Sol, mas que guarda em seu seio condições tão severas que a própria ideia de habitabilidade se torna um desafio. Kepler 438b, com seu nome que ecoa a busca incessante pelo desconhecido, desponta como um enigma que fascina e aterroriza ao mesmo tempo. Na vastidão do universo, onde incontáveis mundos se formam e se extinguem, Kepler 438b destaca-se por ser o retrato do perigo em sua forma primordial. Seus cientistas revelam que, embora esteja situado na chamada zona habitável, onde teoricamente a presença de água líquida seria possível, ele guarda riscos que podem ser fatais. A radiação intensa e as pressões extremas em sua superfície transformam-no num laboratório natural de extremos, um verdadeiro campo de testes para os limites da vida. Você já se perguntou como seria habitar um lugar assim? Onde, a cada amanhecer, as condições se impõem com uma rigidez quase impiedosa. E se a Terra possuísse características similares às de Kepler 438b? Pense na sensação de viver sob uma constante ameaça, onde a natureza não apenas inspira, mas também desafia a sobrevivência com uma intensidade que beira o inimaginável. É nesse contraste, entre o potencial para a vida e o risco absoluto, que o planeta mostra seu verdadeiro valor como objeto de estudo e fascínio. Em meio aos avanços tecnológicos que nos permitem sondar as profundezas do universo, descobertas como a de Kepler 438b são como mensagens cifradas, mandadas através do tempo e do espaço, que nos dizem que o universo é muito mais hostil e, ao mesmo tempo, incrivelmente belo do que jamais imaginamos. Aqui começa a nossa exploração. Um mergulho profundo naquilo que pode ser o planeta mais arriscado já encontrado. Kepler 438b é surpreendente em múltiplos aspectos. Para começar, sua massa e sua gravidade estão em uma escala que desafia os padrões conhecidos. Estudos indicam que este planeta, embora esteja na zona habitável, possui uma atmosfera que pode ser muito mais densa e repleta de radiações nocivas, impostas por sua proximidade com a estrela-mãe. Imagine um ambiente onde cada raio de sol pode representar um perigo invisível, onde os campos magnéticos se comportam de maneira errática, comprometendo até mesmo os mais sofisticados sistemas biológicos. Essas características fazem com que Kepler 438b se destaque como um dos maiores desafios para a ciência moderna. Um mundo que, enquanto poderia teoricamente sustentar a vida,
impõe condições tão extremas que a sobrevivência se torna uma sorte de um jogo de azar cósmico. Além da radiação intensa, a pressão na superfície de Kepler-438b é outro fator que o diferencia de nossos padrões. Em condições tão desafiadoras, até mesmo a própria estrutura da matéria pode ser alterada, criando um cenário onde os processos geológicos e atmosféricos ocorrem de maneira acelerada e imprevisível. As tempestades de plasma e as variações bruscas de temperatura criam paisagens que parecem pertencer a um universo paralelo, um lugar onde o balanço entre o caos e a ordem se manifesta de forma grandiosa e aterrorizante. Você consegue imaginar a sensação de estar em um lugar onde cada instante é uma luta contra elementos que parecem ter vontade própria? Essa é a realidade de Kepler-438b. As forças naturais ali atuam com uma intensidade quase visceral, transformando-o num ambiente inóspito e, ao mesmo tempo, fascinante. É como se cada átomo desse planeta vibrasse com a energia de 1000 tempestades, desafiando qualquer tentativa de estabelecer um padrão de normalidade. Os cientistas também debatem a possibilidade de que, em certas condições extremas, formas de vida possam ter se adaptado de maneiras que extrapolam nossa compreensão atual. Em ambientes onde a pressão, a radiação e a temperatura assumem proporções inimagináveis, a vida pode encontrar caminhos surpreendentes para persistir. Essa ideia, por mais improvável que pareça, abre a porta para uma reflexão profunda. Se a Terra fosse semelhante a Kepler-438b, como a vida se reinventaria? Seríamos capazes de imaginar mutações tão radicais que o nosso próprio conceito de vida precisaria ser revisado? Agora convido você a imaginar se a Terra possuísse as mesmas condições de Kepler-438b. Imagine um mundo onde, ao invés de desfrutar do clima ameno que conhecemos, estivéssemos sujeitos a radiações intensas, pressões extremas e tempestades que desafiam a nossa capacidade de adaptação. Em tal cenário, a nossa civilização seria fundamentalmente diferente. As construções, a tecnologia e até mesmo a nossa biologia precisariam evoluir para enfrentar desafios constantes e um ambiente que não poupava esforços para testar os limites da vida. Visualize a Terra, com seus oceanos turbulentos, suas montanhas que desafiam a lógica da gravidade e uma atmosfera que, em vez de nos proteger, funciona como um campo minado de perigos invisíveis. Essa é uma perspectiva que, embora pareça saída de um universo de ficção científica, nos faz refletir sobre como a sorte desempenha um papel fundamental em nossa existência. Nós que habitamos este planeta, somos abençoados por termos um ambiente que nos permite viver de forma sustentável. Mas, se a Terra fosse como Kepler-438b, talvez nossa própria evolução tivesse tomado rumos totalmente diferentes. Talvez, nesse cenário, a humanidade fosse forçada a buscar abrigo em cidades subterrâneas ou em habitats protegidos por domos de alta tecnologia. Nossas formas de arte, de cultura e até mesmo de pensamento teriam evoluído sob a constante ameaça de um ambiente hostil. A criatividade humana, por sua vez, seria alimentada por uma urgência vital de encontrar soluções para sobreviver. Imagine as histórias que seriam contadas, as lendas que surgiriam de um povo que precisasse lutar diariamente contra os rigores da natureza. Essa reflexão não é apenas um exercício de imaginação, mas também um convite para valorizarmos cada elemento que torna a Terra um lar tão único. Se por um lado temos a sorte de desfrutar de condições ideais para a vida, por outro, há uma lição profunda a ser aprendida: a fragilidade e a preciosidade do nosso ambiente natural. Cada flor, cada rio, cada ser que habita nosso planeta é um testemunho da harmonia que, de forma delicada, sustenta a vida. Portanto,
Pensar em um planeta como Kepler 438b é também um chamado para cuidar melhor do nosso mundo, para preservar o que nos foi confiado com tanto carinho e responsabilidade. Para compreender as condições extremas encontradas em Kepler 438b, precisamos voltar ao núcleo da investigação científica que nos permite explorar o cosmos. A missão Kepler, lançada pela NASA, revolucionou nossa compreensão do universo ao identificar milhares de planetas fora do nosso sistema solar. Kepler 438b se destacou entre esses tantos mundos como um candidato promissor, mas também um dos mais desafiadores. Utilizando técnicas avançadas de fotometria e análise espectral, os astrônomos conseguiram determinar que Kepler 438b orbita sua estrela em uma região onde, teoricamente, a água líquida poderia existir. No entanto, os dados coletados indicam que, apesar de estar na zona habitável, o planeta exibe características que podem ser fatais para a vida, da forma como a conhecemos. As variações na luminosidade da sua estrela, somadas à composição da sua atmosfera, sugerem a presença de altos níveis de radiação e possíveis gases tóxicos. Essas descobertas, embora surpreendentes, são fruto de anos de trabalho coletivo e dedicação dos maiores mentes da astrofísica. Cada dado, cada nova medição, é uma peça fundamental para montar o quebra-cabeça de Kepler 438b. Um mundo que desafia não apenas nossos equipamentos, mas também nossa imaginação. É a ciência, com sua busca incessante por respostas, que nos permite vislumbrar esses detalhes minuciosos e, ao mesmo tempo, nos lembra o quão pouco sabemos sobre os segredos que o universo ainda guarda. A análise das condições de Kepler 438b também abre portas para debates sobre a habitabilidade dos exoplanetas. Se um planeta pode estar teoricamente na zona habitável e, ainda assim, ser um ambiente hostil, o que isso nos diz sobre as chances de encontrar vida fora da Terra? Essa questão, que há muito move os astrobiólogos, nos desafia a repensar os critérios que usamos para definir um mundo habitável. Talvez o que consideramos ideal para a vida seja apenas uma parte de uma realidade muito mais complexa e multifacetada. Enquanto os cientistas debatem as nuances de Kepler 438b e suas condições extremas, somos convidados a mergulhar em reflexões que ultrapassam os limites da ciência. O que significa, afinal, viver em um planeta onde o risco é constante? Como a existência em um ambiente tão hostil pode transformar nossa percepção sobre a própria essência da vida? Essas perguntas nos conduzem para um campo onde a ciência se encontra com a filosofia, um espaço onde o desconhecido se transforma em inspiração para repensar nossos valores e nossas metas como espécie. Imagine que, ao descobrir um planeta como Kepler 438b, nos deparamos com a perspectiva de que, talvez a vida, em sua forma mais resiliente, não dependa de condições ideais, mas sim da capacidade de adaptação frente ao perigo. Essa ideia, que pode parecer inquietante, também é libertadora. Ela nos lembra que somos capazes de evoluir e de transformar desafios em oportunidades. Cada avanço na exploração espacial não é apenas um marco tecnológico, mas um degrau a mais na escada da nossa própria evolução. Além disso, a descoberta de mundos tão perigosos nos leva a refletir sobre o que realmente torna a Terra tão especial. Cada vez que nos maravilhamos com a beleza dos nossos oceanos, com a diversidade das nossas florestas e com a harmonia dos nossos climas, estamos, em essência, celebrando a sorte de habitar um planeta que, apesar de suas imperfeições, oferece condições quase perfeitas para a vida. Essa gratidão deve se transformar em um compromisso coletivo de preservação e de cuidado,
para que possamos, simultaneamente, aprender com os perigos de outros mundos e valorizar o nosso. Essas reflexões ampliam nossa visão, desafiando-nos a ir além do conhecimento técnico e a abraçar uma perspectiva mais ampla sobre o nosso lugar no universo. Assim como Kepler 438b nos mostra que a habitabilidade pode ter um custo elevado, a própria existência na Terra se torna um privilégio a ser cuidado e protegido. Somos parte de uma interconexão cósmica, e entender isso é o primeiro passo para transformar a nossa relação com o planeta. O estudo de Kepler 438b e de outros exoplanetas similares tem implicações profundas para o futuro da humanidade. Se conseguirmos desenvolver tecnologias que nos permitam explorar esses mundos perigosos com segurança, as portas para um novo capítulo na história da exploração espacial se abrirão de maneira espetacular. Pense no potencial de descobrir novos recursos, de expandir nossos horizontes e, quem sabe, preparar o terreno para uma colonização que um dia nos permita multiplicar o nosso lar para além da Terra. Os desafios são enormes, mas as oportunidades são ainda maiores. A busca por respostas em meio a ambientes extremos nos leva a desenvolver tecnologias inovadoras, que podem revolucionar não apenas a exploração espacial, mas também a nossa vida na Terra. Sistemas de proteção contra radiação, materiais ultra-resistentes, soluções energéticas que aproveitem fontes antes inimagináveis. Esses avanços podem transformar o nosso mundo de formas surpreendentes. A ciência que investiga exoplanetas como Kepler 438b é um reflexo da nossa coragem em enfrentar o desconhecido. Cada nova descoberta é um convite para repensar o que consideramos impossível, para ultrapassar os limites do que a tecnologia e a imaginação humana podem alcançar. Essa jornada, repleta de riscos e incertezas, também é uma celebração do espírito explorador que sempre impulsionou a humanidade em direção a novos horizontes. Enquanto os pesquisadores se dedicam a entender os mistérios de mundos perigosos, também somos convidados a sonhar com um futuro onde a expansão para o espaço não seja apenas uma possibilidade, mas uma realidade concreta. Esses avanços podem nos ensinar a valorizar ainda mais os recursos e a beleza do nosso planeta, reforçando a importância de cuidar da Terra enquanto exploramos o universo. Para ilustrar ainda mais o quão transformadora é essa busca pelo desconhecido, vamos relembrar algumas histórias inspiradoras da exploração espacial. Desde as primeiras missões Apollo, que levaram o homem à Lua, até as mais recentes missões que enviam sondas a planetas distantes, cada passo dado rumo à expansão do conhecimento foi marcado por riscos inimagináveis e por uma coragem que transcende qualquer medo. Pense na determinação dos astronautas que se lançaram ao espaço, na resiliência dos engenheiros que desenvolveram tecnologias capazes de enfrentar o vácuo e as radiações, e na paixão dos cientistas que dedicaram suas vidas a desvendar os segredos do universo. São essas histórias que nos fazem acreditar que, por mais arriscado que possa parecer, o avanço da humanidade depende justamente da nossa disposição em enfrentar o perigo e em transformar desafios em conquistas. Essas narrativas, repletas de momentos de superação e de inovações incríveis, servem como inspiração para que nunca deixemos de explorar, de questionar e de sonhar. Cada nova descoberta, cada missão bem-sucedida, é um lembrete de que o limite entre o impossível e o possível é apenas uma barreira que, com esforço e determinação, podemos ultrapassar. E é exatamente essa mentalidade que nos impulsiona a olhar para Kepler 438b e a imaginar um futuro onde a exploração espacial se torna uma extensão natural da nossa existência.
uma das perguntas mais intrigantes da ciência é: como a vida pode existir em condições tão extremas? Estudos em Kepler 438b e em outros exoplanetas hostis nos desafiam a repensar a definição de habitabilidade. Em ambientes onde a radiação é intensa e as condições de superfície são adversas, os cientistas especulam que formas de vida extremamente adaptadas poderiam, teoricamente, ter surgido. Essas possibilidades abrem um leque de hipóteses sobre a diversidade da vida no universo. Talvez, em recantos protegidos desses planetas perigosos, organismos microscópicos consigam prosperar, utilizando estratégias evolutivas surpreendentes para resistir a níveis de radiação que seriam letais para a vida na Terra. Essa busca por vida em ambientes extremos não só expande nossos horizontes, mas também nos força a questionar os limites da resiliência biológica. Ao explorar essas ideias, percebemos que o estudo de mundos como Kepler 438b é, na verdade, uma janela para entender os mecanismos mais profundos da evolução. A capacidade de adaptação das formas de vida é uma das maiores maravilhas da natureza, e cada descoberta nesse campo nos aproxima mais de desvendar os segredos do universo. E se a Terra pudesse abrigar essas formas de vida extremófilas, quem sabe o que mais poderíamos aprender sobre a própria origem dos seres vivos? Essa pesquisa tem implicações profundas para a astrobiologia e para o futuro da exploração espacial. Encontrar vida em condições adversas pode nos ajudar a desenvolver tecnologias de sobrevivência e a adaptar nossa própria existência para enfrentar desafios fora do nosso planeta. É uma fronteira de conhecimento que, embora repleta de incertezas, é extremamente empolgante e repleta de possibilidades. À medida que avançamos em nossa jornada pelo conhecimento, percebemos que cada novo dado sobre Kepler 438b, cada nova teoria sobre ambientes hostis, tem o potencial de reconfigurar nosso entendimento do universo e do nosso lugar nele. A exploração de planetas perigosos não é apenas uma questão científica, é uma aventura que nos desafia, nos transforma e nos inspira a pensar em um futuro onde a colonização e a adaptação a novos mundos se tornam possíveis. O futuro da exploração espacial passa pelo desenvolvimento de tecnologias que permitam a sobrevivência em condições extremas. Veículos espaciais de última geração, sistemas de suporte à vida avançados e inovações em materiais que resistam a radiações intensas são apenas alguns dos desafios que nos aguardam. No entanto, cada obstáculo vencido é uma vitória para toda a humanidade, um passo a mais, rumo a um futuro onde os limites entre o possível e o impossível se desfazem. A conquista de mundos como Kepler 438b nos obriga a repensar não só os nossos métodos de exploração, mas também a nossa própria existência. Se conseguirmos desvendar os segredos de um planeta tão arriscado, estaremos, de fato, ampliando os horizontes da vida humana, abrindo caminho para que, um dia, a humanidade expanda sua presença para outros cantos do universo. Essa perspectiva é, ao mesmo tempo, aterrorizante e inspiradora, pois nos mostra que o futuro é uma constante transformação, moldada pelo nosso desejo de superar desafios e explorar novos territórios. Imagine uma era em que os humanos não mais se limitem a um único planeta, mas se espalhem pelo cosmos, levando consigo o legado de conquistas, de desafios e de sonhos. Essa visão futurista é alimentada hoje pelas descobertas em Kepler 438b e por todos os avanços tecnológicos que nos aproximam desse sonho colossal. É uma promessa de que a exploração espacial não é apenas uma aventura distante, mas uma realidade que está sendo construída a cada nova descoberta, a cada nova missão lançada ao espaço.
Chegamos ao fim desta jornada emocionante pelo universo de Kepler 438b, o planeta mais arriscado já encontrado, e, ao mesmo tempo, um espelho inquietante de como o nosso lar poderia ser se as condições fossem radicalmente diferentes. Exploramos juntos as características extremas desse mundo, os enigmas que o cercam e as lições que ele nos ensina sobre a fragilidade e, ao mesmo tempo, a grandiosidade da vida. Cada fato revelado, cada teoria discutida, foi um convite para repensarmos o que sabemos sobre a habitabilidade dos planetas e sobre os limites da exploração espacial. Kepler 438b nos mostra que o universo é um lugar cheio de surpresas, alguns perigosos, outros inspiradores, e que mesmo nos ambientes mais hostis, há uma beleza inata que desafia a imaginação. Ele nos força a questionar: se a Terra fosse assim, como nos adaptaríamos? E mais importante, como podemos preservar o que nos foi dado? A reflexão que levamos daqui é dupla. Primeiro, uma admiração pela complexidade e pela ousadia do cosmos. E segundo, um reconhecimento do nosso privilégio em habitar um planeta que, apesar de suas imperfeições, nos oferece condições de vida sem igual. Somos parte de um universo em constante transformação, onde cada descoberta é uma pequena vitória contra o desconhecido. Se essa jornada pelo surpreendente Kepler 438b despertou em você a mesma paixão e curiosidade que movem os maiores exploradores da história, então convido você a continuar essa aventura comigo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe das próximas expedições e debates sobre os mistérios do universo. E lembre-se, há outro vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo, repleto de mais histórias e descobertas que vão alimentar a sua vontade de explorar e conhecer o desconhecido. Muito obrigado por se juntar a mim nesta viagem pelo cosmos, por abrir seu coração e sua mente para os desafios e as maravilhas que existem além do que os olhos podem ver. Que cada palavra deste vídeo acenda em você a chama da curiosidade e a coragem de sonhar com novos horizontes. Juntos, vamos continuar a transformar o impossível em realidade e a celebrar o espírito eterno da exploração. Até o próximo vídeo, e que a magia do universo continue a iluminar o seu caminho. Um grande abraço e até mais, explorador do infinito.